Bom dia, turma do sexto ano. Nós vamos continuar nossa aula de história, trabalhando aí a unidade 3, que fala da Antiguidade Clássica. Abra o livro de vocês a partir da página 122. Temos como objetivo nessa aula entender a organização política da Grécia Antiga e suas principais características. Nós estudamos anteriormente as civilizações orientais, que são as civilizações que se desenvolveram ali às margens dos rios Nilo, né, no Egito, do rio Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia. Então, são civilizações que se desenvolveram no Oriente. Já a civilização grega e romana são civilizações que se desenvolveram no Ocidente. Então, só para diferenciar um pouco, Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, e Antiguidade Oriental a gente já estudou. Essa denominação de Grécia Antiga ou civilização grega, né, elas se formaram ali no sul da Península Balcânica, né, e se estender até partes do Mediterrâneo. Mas vamos para o que nos interessa, né? Quais são as características do território da Grécia Antiga, né? Ela se desenvolveu, gente, a partir do comércio e da navegação. Ela tem a característica muito forte aí da descentralização política com a formação da cidade-estado, né? Nós vamos ver mais na frente o que significa as cidades-estados. Ela se desenvolveu à base da produção escravista, ou seja, o trabalho escravo era uma das grandes características. Além disso, ela teve grande contribuição para formação das artes, da ciência e da filosofia no mundo ocidental, né? Pois foram os gregos que foram os primeiros a falar de democracia, né? Que quer dizer governo do povo, né? Vejamos. A palavra democracia, gente, ela vem, né, do grego, que significa poder do povo. Ela nomeia um regime político em que cidadãos podem discutir e tomar decisões sobre questões que afetam a vida em coletividade, né? A primeira experiência democrática que nós sabemos, gente, ela desenvolveu-se em Atenas, uma cidade-estado grega, como nós vamos ver aqui mais na frente. E Atenas, gente, era uma cidade que adotava o modelo de democracia direta. O que é isso? É um regime em que os cidadãos participam diretamente da tomada de decisões, né? Eles, ao votar as soluções para determinados problemas, julgam aquilo que eles acham o mais correto para a coletividade. Aqui nós temos, né, essa divisão. Existe uma divisão aí da história da Grécia, né? Primeiro nós vamos ter a civilização creto-micênica, sociedades palacianas em Cretas e Micenas. Né, o Homérico é chamado de período homérico porque as principais fontes descritas sobre esse período são a Ilíada e a Odisseia, obras atribuídas ao poeta Homero. Nós vamos ter o período arcaico, que é um período em que se iniciaram as cidades-estados e a expansão dos gregos pelas regiões próximas. No período clássico, nós vamos ter um período de maior brilho das civilizações gregas. Atenas e Esparta, né, viveram aí o seu grande apogeu, ou seja, se desenvolveram bastante nesse período e se envolveram em diferentes guerras. E o último período é o helenístico, que é caracterizado aí, né, com a conquista da Grécia pelos macedônios, né, pelo Alexandre da Macedônia, onde ocorreu intensas trocas culturais entre os gregos e os orientais e deram origem à cultura helenística. Assim, não quero que vocês decorem esses períodos aqui, eu quero apenas destacar que ela é dividida em vários períodos. Nós vamos tratar aqui um pouco do período arcaico e do período clássico, porque foi no período arcaico que começou a surgir as cidades-estados, né? E no clássico ela se consolidou. No período arcaico, gente, foi onde ocorreu a formação da polis, né? Primeiro, gente, a propriedade privada iniciaram os conflitos entre os grupos, né? Para lidar com as crises, os proprietários de terra, eles formaram associações, chamadas fátrias, que formaram as tribos, que por sua vez se organizaram em demos. Os demos deram origem às cidades-estados ou às polis, isso no período arcaico. Bom, gente, os gênios eram pequenas comunidades, né, onde o povo era unido pela crença em um antepassado comum, em geral um herói ou uma divindade. Então, a partir dos gênios, deu origem aí à pátria, depois a tribo e depois demos e por último a cidade-estado.
né? Cidades-estado, gente, era um centro político, social, religioso, autônomo. Tinha uma classe dominante e deuses e um sistema de vida próprio. Ou seja, na Grécia, principalmente no período clássico, existiam várias cidades independentes entre si, com leis próprias, né? Entre essas cidades se destacaram, né, Esparta e Atenas, e outras cidades também. Por exemplo, Atenas era uma cidade exemplar por sua cultura e prosperidade econômica. Ela se desenvolveu na Ática, região cercada de montanhas. Pela falta de terras férteis, né, ao contrário ali das civilizações mesopotâmicas, né, não tinham muitas terras férteis e por isso desenvolveram a pesca, a navegação e o comércio marítimo, né? Em Atenas, gente, a sociedade era dividida, né? Existia os eupátridas, que eram os grandes proprietários de terra, existiam os georgóis, pequenos proprietários, né, de terras também, os demiurgos, que eram os comerciantes, os tetas, que eram os camponeses de terra, os tchencais, que viviam do artesanato, e os metecos, que eram os estrangeiros, né? Além dos escravos. E a política em Atenas, nós podemos ver que tinha a Eclésia, que era uma assembleia popular, que aprovava as medidas da Bulé. Já a Bulé era um conselho, né, que era formado por 400 pessoas que elaboravam as leis a serem votadas pela Assembleia Popular. Existiam os arcontados, que exerciam a função da justiça e a administração. Havia também os estrategos, que cuidavam do exército, e o Elieu, que era o Tribunal de Justiça Popular. Em Atenas, gente, só participavam os cidadãos adultos, né, filhos de pais e mães atenienses. Era uma minoria de 10%. Quem era que não era, né? Quem que não participava das decisões políticas? Quem era que eram os excluídos? Os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Então, quando nós falamos de democracia ateniense, nós não estamos nos referindo a toda a população, de modo geral. Era apenas aqueles que eram filhos, né, de cidadãos adultos, né, que eram filhos de pai e mãe ateniense. Por hoje é só. Aguardo o próximo vídeo, onde nós daremos continuidade ao tema tratando da educação na sociedade espartana, que era uma outra cidade grega. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção.